A célula é a unidade anatômica, fisiológica e funcional do ser humano. A célula, gente, é um ser vivo pequenininho e cada parte do nosso corpo vivo, é composto por essas microestruturas vivas. Então a sua pele está cheia de células, é um monte de vidinhas, né? O seu aparelho digestório, o seu aparelho respiratório também tem pequenas vidinhas, tem células que o compõem. Então, gente, a célula, ela é exatamente como nós, como um ser humano. Ela tem um aparelho de reprodução genética, ela transporta substâncias ao longo da sua estrutura, ela faz a transformação de proteínas, ela respira. E tem também um aparelho digestivo, os lisossomas fazem a digestão. Então, pessoal, quando a gente pensa no ser humano, nós não podemos deixar de nos determos à sua unidade básica, que é a célula. Tá ok, pessoal? E depois, como nós, ela nasce por divisão celular, ela cresce e ela morre. Mas como que ela sai do nosso corpo após morrer? Ela sai através das unhas, dos pelos do nosso corpo, dos fâneros, né? Da placa ungueal, que é a unha, e através dos nossos cabelos. Pessoal, vamos dar uma olhada agora, então, no sistema esquelético. O que é o sistema esquelético? Qual é a função dele? A função do sistema esquelético, pessoal, é nos dar estrutura ereta. Nós somos o único ser vivente na natureza que fica absolutamente em pé, com um perfeito senso de gravidade, e ele nos permite transportar o nosso corpo para onde queiramos ou para onde precisemos que ele vá. Tá ok? Então, essa estrutura, que com certeza todos nós tínhamos medo dela quando éramos crianças, né? Ela é de suma importância, porque além de nos causar proteção, né? Ela nos proporciona proteção, porque dentro da caixa torácica, dentro da caixa craniana, no nosso quadril, essa estrutura óssea protege órgãos vitais. A calota craniana protege o cérebro, né, o sistema nervoso central. O tórax protege o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos rins. O quadril protege os órgãos de reprodução. E tudo isso é uma função importantíssima, função de proteção dos nossos órgãos vitais que o sistema esquelético proporciona. E também, pessoal, aqui, quando nós vemos esses ossos, principalmente os longos, eles são os responsáveis por produzir o sangue. Já comeu ossobuco? Tem aquela gelatina ali dentro, que ele é uma medula. Então, aquela medula produz o sangue, produz também glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, que são células de defesa, e também as demais células de defesa. Então é muito importante o sistema esquelético, porque além de nos gerar transporte, né, proteção dos órgãos vitais, ele produz sangue e células de defesa. Como nós podemos ver, temos três tipos de articulações. Temos as articulações parcialmente móveis, que fazem um movimento limitado, como por exemplo a nossa coluna vertebral, como a sínfise pubiana.
temos articulações fixas, como as articulações dos ossos do crânio, e temos também as diartroses, que são as articulações bastante móveis, como o nosso joelho, como o nosso ombro, como o nosso cotovelo. Então, pessoal, são 208 ossos aproximadamente, né? O maior osso do corpo é o fêmur. No homem de 1,80 m ele pode chegar até 75 centímetros. E o menor osso do corpo é o estribo, lá no ouvido, é um ossinho pequenininho que não chega a ter 3 milímetros, ele vibra, né, causa estímulo no nervo auditivo e com isso nós temos a sensibilidade da audição. Tá ok, pessoal? Senhores, aqui nós temos a visão frontal do esqueleto. Aqui nós temos a visão posterior, o esqueleto visto de costas, ok? E vamos ver também as diferenças entre a estrutura óssea do homem e da mulher. Há diferenças muito significativas na estrutura óssea, tanto do homem quanto da mulher. O homem tem o ombro mais largo, a mulher tem um ombro mais estreito. Então minhas sobrinhas falam assim para mim: tio, meu ombro é muito fininho, e eu respondo: querida, o ombro seu e de todas as mulheres do mundo, porque salvo alguma exceção, as mulheres têm o ombro mais estreito do que o homem mesmo. O homem tem um quadril mais estreito que o quadril da mulher. A mulher tem um quadril mais largo por causa da maternidade, por razões óbvias. E a perna do homem, a perna corresponde a 56% da sua altura corporal, né? E a mulher, o comprimento das pernas representa 50% da altura geral. Então, quando a gente ouve aquelas histórias na televisão, lá no Datena, que acharam há 2 anos atrás um corpo em Tapecerica da Serra, que é de uma mulher, a gente pensa: puxa vida, mas 2 anos atrás eles sabem que é um esqueleto de uma mulher? Sabem sim, porque essas diferenças são marcantes nas estruturas ósseas do homem e da mulher. É muito normal os médicos dizerem que o sistema nervoso é também o sistema da vida de relação. Ou seja, é o sistema que proporciona você ter relacionamento, você ter linguagem, ter percepção do mundo exterior, você perceber as cores, você perceber a luminosidade, frio, calor, dor, perceber até o ânimo das pessoas, não é mesmo? Quando você chega no escritório e o chefe está bravo, você já percebe, e todo mundo fica sob alerta. Por quê? Porque essa sensibilidade é o nosso sistema nervoso que dá. A célula anatômica e funcional do sistema nervoso é o neurônio. Essa célula que você está vendo aqui, né? Aqui tem um corpo celular, né? Como todas as células, e ela tem um prolongamento aqui que nós chamamos de axônio, né? Olha aqui como o axônio vai longe, vai até a próxima célula, vai até o próximo neurônio, né? Então ela é peculiar, porque ela é sensível e ela tem esse prolongamento que as outras células não têm, tá ok? Então, pessoal, o neurônio, ele tem essa estrutura aqui, essa estrutura anatômica. Aqui nós temos o núcleo e o citoplasma dentro do corpo celular do neurônio. Os dendritos são essas árvores aqui, né, que ficam em torno do núcleo, né? E aqui nós temos aquele prolongamento chamado axônio.
Em volta do axônio nós temos essa estruturinha em azul que vocês estão vendo, que nós podemos chamar de bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É uma capinha de gordura que fica em volta da estrutura do axônio. Funciona exatamente como uma capa de fio. Para quê? Para que a energia que corre, para que a eletricidade que corre aqui dentro desse axônio não se disperse. Então, a bainha de mielina faz essa proteção como uma capa de fio, direcionando o impulso elétrico na direção do próximo neurônio. Nós temos no nosso corpo fibras nervosas, neurônios, que levam comandos, que levam impulsos ao nosso corpo, e temos também neurônios que trazem sensações, que trazem impulsos, estímulos ao nosso sistema nervoso central. Então são as vias aferentes e eferentes, vias que levam impulsos e vias nervosas que trazem impulso. Então, pessoal, aqui nessas terminais, no final do axônio, essas terminais vão encontrar um outro núcleo do próximo neurônio, que vai estar aqui, ok? Esse encontro nós chamamos de sinapses. Chamamos de sinapses. Vocês podem ver o seguinte, vocês podem ver que aqui na sinapse, né, essa terminal do neurônio não encosta no neurônio seguinte, tem um espaço aqui entre eles. Então, quando um neurônio encontra com o outro, eles não são contínuos, eles são contíguos. Fica um espaço entre eles. Ok, pessoal? E você pode ver aqui que tem umas bolinhas saindo aqui dessa bolsa que está na terminal do neurônio. O que acontece? Aqui dentro do neurônio, dentro desta fibra nervosa, o impulso é elétrico. É eletricidade que corre aqui dentro. Que eletricidade? Essa aqui, ó. É essa eletricidade que corre aqui dentro do neurônio. Quando essa eletricidade chega aqui nessas terminais, a eletricidade vai fazer com que essas bolsinhas estourem e elas vão liberar neurotransmissores aqui na sinapse. Quais são esses neurotransmissores? Monoaminoxidase, adrenalina, noradrenalina e GABA e muitos outros neurohormônios que nós chamamos de neurotransmissores, né? Então, esses neurotransmissores, eles vão estimular o neurônio seguinte. Cada neurotransmissor vai ocupar o seu receptor na célula seguinte e vai desencadear na célula seguinte o quê? Um impulso nervoso. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos dentro do neurônio um estímulo elétrico. E dentro do neurônio, né, recapitulando, corre eletricidade, um estímulo elétrico. Quando chega nessas terminais aqui, é disparado um processo químico através da liberação de neurotransmissores por essas pequenas bolsas que vocês estão vendo. E entre os neurônios, o relacionamento é químico, não é elétrico. Então, gente, nós somos, a partir do nosso sistema nervoso central, tanto quanto periférico, uma mistura perfeita de eletricidade e química. Eletricidade e química. Isso está acontecendo com você agora milhões de vezes por minuto. Mas milhões de vezes por minuto. Então, pessoal, isso tudo, essa complexidade, nos dá
essa sensibilidade de perceber o mundo exterior. Por isso que é o sistema da vida de relação. Ok, pessoal? Anatomicamente, tudo que está na sua calota craniana e dentro da sua coluna vertebral é sistema nervoso central. Dentro da nossa coluna vertebral, nós temos a medula espinhal, que é quase que um prolongamento do cérebro. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um conjunto muito significativo de neurônios. Uma conjunção, um grupo enorme de neurônios. Nós temos, pessoal, mais de 3 bilhões de neurônios, se é que eu não me confundi com zeros, mas eu vou fazer uma outra analogia para vocês. Nós temos mais neurônios no nosso corpo do que todas as estrelas da galáxia, do que todas as estrelas do céu. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. O ser humano é uma maravilha. Por mais feio e grotesco que você possa achá-lo, o ser humano é uma maravilha da natureza. Porque a complexidade é tão grande que eu diria para você que é mais complexo do que todo o universo. Tá ok? Quando você pisa num cigarro, quando você está andando na praia descalço e pisa num cigarro, né, a brasa do cigarro agride as terminais nervosas, os neurônios da pele do seu pé. Né? Então, a pele do seu pé vai mandar um estímulo nervoso até a medula espinhal, até aqui o comecinho da medula espinhal. E você sabe o que vai acontecer? A medula vai dar uma ordem para o seu pé levantar rapidamente o pé, tirando-o da brasa para parar de queimar. Então, quando você pisou na brasa, subiu um estímulo, o estímulo veio até a sua medula espinhal, né? Só que isso não foi nem até o cérebro. A própria medula deu a ordem para que o pé se levante, para sair do calor da ponta de cigarro. Então ele disse, levanta o pé, cara, e você levanta o pé. Então ela tem um comando, sim, ela tem algumas funções de comando, que nós chamamos de arco reflexo. Ok? Muito bem, pessoal. O sistema nervoso periférico é composto dessas fibras nervosas, de todas elas, que saem da base do cérebro, do pescoço, né, da coluna cervical, da coluna lombar, né, da coluna vertebral. Todos esses prolongamentos que saem da nossa coluna, do nosso pescoço e da nossa base cerebral, nós chamamos de sistema nervoso periférico. Qual é a estrutura dessas fibras nervosas? Exatamente aquela que nós vimos ali. São feixes neuronais, são fibras nervosas compostas de neurônios. E elas funcionam daquele jeito ali que nós vimos. Eletricidade e química. Né? Na sinapse, no encontro entre os neurônios, é químico. Ao longo, eletricidade. Tanto no sistema nervoso central, quanto no periférico. Lógico que lá no nosso sistema nervoso central há uma quantidade maior de neurônios. Ok? Muito bem, pessoal. O cérebro ele é composto por dois hemisférios. Né? Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Se você olhar uma peça anatômica,
você vai ver que são dois hemisférios diferentes mesmo. Você coloca o dedo aqui, ó. Eles são completamente separados, um de cada lado. E eles são ligados por essa estrutura aqui lá no meio dele, que nós chamamos de corpo caloso. E aqui você pode ver, né, um dos hemisférios cerebrais, para cá tem outro hemisfério, e as estruturas do centro do cérebro. O tálamo, o hipotálamo, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, o cerebelo responsável pela tonicidade e controle muscular, o tálamo, hipotálamo, funções vitais, e a medula espinhal, que sai aqui da base cerebral como que um prolongamento do cérebro entrando na coluna vertebral, ok? Então aqui nós temos essa estrutura, tá? E a córtex cerebral, pessoal, que é aquela parte mais externa que vocês viram aqui, essa parte que na figura parece cor-de-rosa, mas é cinza, né? Essa parte da córtex cerebral, ela é cinza mesmo. Lembra que a sua mãe, quando estava fazendo lição, te dizia: ô menino, vai, puxa pela massa cinzenta? Então, essa massa cinzenta responsável pelo pensamento, pelo raciocínio, pela memória, pela sensibilidade, pela consciência e pelo comportamento voluntário. Então, pessoal, são funções nobres. A linguística, só nós temos a linguagem, que é em função da complexidade do nosso sistema nervoso central. Lá na córtex, a criatividade, o raciocínio, a sensibilidade, a percepção, tudo isso nós podemos classificar como funções nobres que o ser humano tem e que partem da nossa córtex cerebral, ok? Muito bem. O diencéfalo, pessoal, ele está localizado na parte central do cérebro, composto pelo tálamo, pelo hipotálamo, e controla a maioria das nossas funções vitais. Temperatura corporal, apetite, né, circulação, respostas emocionais. Então, todos esses componentes vitais, essas funções vitais, são controladas pelo centro do nosso cérebro. O sistema límbico, ele é formado por estruturas do nosso cérebro e controlam o nosso instinto sexual, emoções, afeto, impulso de comer, beber, raiva, fúria. Como funciona isso? Funciona assim, né? Vou desenhar um cérebro aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é um cérebro. E aqui nós temos aquelas estruturas. Temos a córtex cerebral, temos o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo, o núcleo amigdaliano e outras estruturas do cérebro. O que acontece aqui, pessoal? O que acontece para que nós tenhamos aquelas reações que vocês acabaram de ver, né? Comportamento instintivo, sexual, emoções, afeto, impulso de comer, raiva, fúria, medo, né? Isso aqui, pessoal, é como se fosse a figura mais fácil que eu encontro para ilustrar isso aqui, é a figura de um HD. De um HD de um computador. Ou seja, os impulsos, eles vão se repetindo, eles vão andando nessas estruturas aqui, tá? Eles vão andando, os impulsos se repetem, né, no sistema límbico, no conjunto de estruturas do cérebro. Então, quando esses impulsos estão se movendo no tempo e na velocidade fisiológica, como é que você fica? Você fica bem. Você fica bem, você fica Wagner Moura. Fica simpático,
comunicação boa, mensagem facial, mímica facial positiva, você sorri, você fica Wagner Moura, tá? Ou fica Luana Piovani, você fica bem. Agora vamos fazer uma figura. Suponhamos que esses impulsos aqui no sistema límbico estejam bem devagarinho. Eles diminuíram de velocidade. Os impulsos diminuíram de intensidade e de velocidade. Como é que você fica? Como é que você fica? Você fica desanimado. Você fica triste. Você acha que a vida não vale a pena. Ah, eu quero morrer, ninguém gosta de mim, a vida não tem sentido nenhum. Como é que chama esse quadro, pessoal? Como é que chama? Isso mesmo, é a depressão. Por quê, pessoal? Porque falta um neurohormônio na sinapse dessas transmissões neuronais chamado serotonina. Está faltando serotonina. Serotonina aqui nos neurônios, nas sinapses desse sistema límbico. E aí você fica deprimido, você acha que a vida não vale mais a pena, você quer morrer. Então o que é que você faz? Você toma uma fluoxetina, como exemplo, né? E a fluoxetina vai colocar de volta nos neurônios do seu sistema nervoso central, do seu sistema límbico, a serotonina. E aí você, ao invés de querer morrer, vai virar Wagner Moura outra vez, você vai ficar bem. Ok, pessoal? Então o medicamento atua no neurônio, recompondo, né, os neurohormônios que você teve falta aqui nas sinapses do seu cérebro. E tem gente que fala, não, depressão é frescura. Não é não, pessoal. Depressão é um problema químico, é uma doença por falta de por falta de um neurotransmissor específico, a serotonina, lá no sistema nervoso central. E o que sobra na sinapse, o neurônio anterior, o que liberou os neurohormônios, ele pega de volta. Então, quando você toma um medicamento para depressão, evita também que os neurônios recaptem o neurohormônio que foi liberado ali na sinapse. Ok, pessoal? Então é como um HD. Agora vamos fazer um outro exemplo. Um outro exemplo. Suponhamos que isso aqui está andando muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Como é que você fica? Meu Deus, que medo. Será que vai dar certo? Como é que chama esse quadro, pessoal? Esse quadro chama-se ansiedade. Né? Você fica muito preocupado com as coisas. Muito preocupado com coisas que vão acontecer daqui a 14 anos e é provável que também nem aconteçam. Mas você está muito preocupado. É ansiedade. Então aqui, pessoal, quando isso está girando muito rápido no sistema límbico, o que é que você faz? Toma um diazepam, um lorazepam, um bromazepam, que é o Lexotan, e aí essa repetição de estímulos lá no nosso cérebro passa a ficar normal, passa a girar fisiologicamente, na velocidade normal. E como é que você fica? Fica Wagner Moura outra vez. Mas cuidado, tem que ir no médico para tomar ansiolítico, porque o mundo fica muito legal, você fica nirvana, você fica calminho, fica bem, né? Mas vicia. Então por isso que o médico tem que ter o controle desse processo aqui, do tempo, das quantidades que você está tomando de ansiolíticos, né? Ok, pessoal? A função do sistema respiratório, pessoal, é captar o oxigênio no ar, né? Tratá-lo, limpá-lo, umidificá-lo, aquecê-lo, levar para os nossos pulmões para que esse oxigênio
seja levado para cada célula do nosso corpo, né? Então, quem faz esse transporte é o sangue a partir do impulso do coração, né? Mas quem leva esse oxigênio para o sangue, né, é o sistema respiratório. Então vamos dar uma olhadinha em algumas características do sistema respiratório. O sistema respiratório, pessoal, é composto, né, da boca, do nariz, da cavidade nasal, da laringe, da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, pulmões e mais na parte externa dos pulmões, os alvéolos pulmonares, né? Então, pessoal, o pulmão aqui que faz a captação do oxigênio, quando nós respiramos, nós levamos o oxigênio para os pulmões, ele é muito parecido com uma esponja de lavar louça. Impressionante. A esponjinha verde de lavar louça parece muito, viu? E ele infla e ele se contrai com uma facilidade muito grande. Mas vamos para o começo, né? O ar que entra pelo nariz, ele é aqui pela mucosa nasal, ele é filtrado. De que maneira ele é filtrado? Nós temos o muco polissacarídeo ácido, né? O muco dentro da nossa cavidade nasal, mais conhecido por caca de nariz ou catota, né? Cara, isso é muito importante. Por quê? Porque o muco do nariz, ele funciona, sabe como? Funciona como uma cola. Então, quando você respira poeira, sujidades, quando você respira fuligens, fumaça de óleo diesel, esse muco segura essas sujidades, né? Juntamente com os pelinhos que estão dentro do nosso nariz. Então, o muco envolvendo o pelinho forma uma rede de filtragem, que quando você respira, a sujeira fica parada no muco, né? Então, todos nós já apanhamos porque colocamos o dedo no nariz, né? E a gente acha que é uma coisa muito feia, mas é muito importante, gente. Provavelmente você não sobreviva se você não tiver muco polissacarídeo produzido na sua cavidade nasal. Ok? Bom, o nariz tem outra peculiaridade. Vocês podem ver que a cavidade nasal aqui, ela é vermelhinha, né? Ela é vermelhinha. O que significa isso? Que é uma região muito bem vascularizada e tem muito sangue correndo aqui. Então, como é uma região vascularizada e que tem muito sangue, muita irrigação sanguínea no local, isso é um lugar quente, né? Então, quando você respira, né? Quando você respira, a mucosa nasal faz um aquecimento do seu ar respirado. Olha que interessante. Está muito frio, você respira, a mucosa aquece o ar para que esse ar entre nos seus pulmões numa temperatura perfeita. E tem mais também, como a região vascularizada e úmida, ele umidifica o ar também. Quando você chega num espelho e faz assim, o que acontece com o espelho? Não fica um halo de vapor? Então, sinal que a região é muito úmida. Se você fizer com o nariz também, vai ficar um halo úmido. Isso significa que quando você respira, né, o ar ganha umidificação, ganha uma molécula de água e vai também para o seu pulmão umidificado. Umidificado, filtrado e aquecido. Então, esse sistema todo prepara o ar para ser absorvido pelo pulmão e, consequentemente, pelo sangue.
ok? Aqui, né, nós estamos falando daquela parte esponjosa do pulmão, aquela parte final do pulmão, ok? Onde nós temos os alvéolos pulmonares. Aqui, pessoal, quando você respira, né, o seu sistema respiratório, através do alvéolo pulmonar, coloca moléculas de oxigênio no seu sangue, e quando você expira, ele tira do seu sangue o dióxido de carbono, o CO2, e o libera na natureza. Então são pequenas bolsinhas que fazem a troca gasosa, colocando o oxigênio e liberando o gás carbônico. Eu acho, pessoal, que isso é uma brincadeira, hein? Uma injustiça com o nitrogênio. Porque quando nós respiramos, nós não respiramos somente oxigênio, mas nós respiramos muito nitrogênio. Aqui, né, na natureza, no ar que a gente normalmente denomina, tem muito nitrogênio. Então nós respiramos oxigênio e também nitrogênio. E tudo isso vai lá no nosso sangue. O sistema digestório, pessoal, ele é composto de boca, faringe, glândulas parótidas, esôfago, estômago, fígado, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, pessoal, esse tubo digestivo é uma usina. Tudo que você toma, né, tudo que você põe na boca, pode ser um alimento ou pode ser um medicamento, ele transforma em outras substâncias. Né? Então, o alimento, ele é triturado, ele é umidificado, ele é limpo, ele passa por uma asepsia através da saliva, né, produzida pelas glândulas parótidas, né, pelas enzimas produzidas pela glândula parótida, e faz uma limpeza nos alimentos que você come. E um processo inicial de digestão, e já começa na boca a absorção. Então, gente, a absorção já começa no momento que você põe um alimento ou um líquido na boca. Por quê? Porque o alimento já passa da sua mucosa biológica para o sangue. E esse é o processo de absorção. Tá ok? Então, pessoal, aí você mastiga, torna as moléculas menores de alimentos, e essa molécula vai sofrendo transformações, né, no tubo digestivo, pelas enzimas do tubo digestivo, e depois esse alimento vai para cada célula do seu organismo. Muito bem. Quando você coloca qualquer coisa na sua boca, qualquer alimento que você coloque na sua boca, você dispara um reflexo, chamado reflexo gastrocólico. Muito bem observado no nenê. Você dá mamar para o nenê, você já sente alguma alteração no tubo digestivo, né? Você vê que ele tem flatos, né? O alimento, ele dispara esse reflexo gastrocólico, que nada mais é do que o início do movimento desse tubo muscular liso, que é o sistema digestório, que empurra o alimento do sentido boca para o ânus. Então esse movimento muscular do tubo digestivo, ele é disparado quando colocamos o alimento na boca, e esse reflexo
chama-se reflexo gastrocólico. E esse movimento do tubo digestivo, né, no sentido da boca para o ânus, onde a musculatura do tubo digestivo empurra o alimento na direção do ânus, né, ele é chamado de movimentos peristálticos. Então é um movimento muscular que faz o alimento descer no sentido da alça sigmoide, do ânus, ok? Então, pessoal, é muito interessante, porque esse processo, toda vez que você põe alguma coisa na boca, é disparado, tá? Então vamos dar uma olhadinha nas outras estruturas. Aqui você tem as estruturas do estômago, tá? As estruturas do estômago você pode ver que tem musculatura oblíqua, longitudinal, circular. Por que que os músculos estão dispostos de forma diferente? Para fazer esse movimento digestivo. O ambiente no estômago é muito ácido. Essa mucosa do estômago produz ácido clorídrico, pepsina, e que são altamente corrosivos. Então, se você comer um pedacinho de madeira, provavelmente esses ácidos do estômago vão dissolver a madeira completamente, né? Então aqui é um lugar ácido para fazer parte da transformação dos alimentos, ok? Aqui não, aqui é um ambiente alcalino, aqui o ácido não convém, e aqui também não. Então aqui e aqui você tem duas válvulas iguaizinhas ao ânus que fecham o ambiente do estômago, que fecham o ambiente ácido do estômago. Para quê? Para o ácido do estômago não passar pelo esôfago, né? E para o ácido do estômago não receber a substância alcalina que começa a se formar aqui no duodeno, na primeira porção do intestino. Porque depois que passou para cá, o alimento vai sofrer um outro tratamento e vai mudar seu pH. Mas esse pH alcalino não pode voltar para o estômago, porque senão você desprotege a mucosa aqui no antro do estômago e pode dar uma úlcera, uma gastrite, uma doença na mucosa do seu estômago. Mas aí, né, pessoal, nós vamos para o churrasco, né? Comemos carne a tarde inteira, tomamos 3 caipirinhas de vodka, 4 cervejas. E aí, pessoal, não tem válvula que aguente tanto alimento e tanto líquido do churrasco. E o que que acontece? Essa válvula cede e aí esse conteúdo ácido volta para o seu esôfago. Você tem uma regurgitação. E aí você fala, meu Deus, meu esôfago está queimando, eu estou pegando fogo. Está pegando fogo mesmo. Porque aqui não é lugar de ácido. Aqui é lugar de substâncias alcalinas. E então aí não tem problema, você toma um Pepsamar, toma uma magnésia bisurada, toma uma ranitidina, toma um omeprazol, passa em 2 minutos, não tem problema. Mas por quê isso acontece? Porque o conteúdo do estômago venceu o esfíncter esofágico inferior, antiga válvula cárdia, e o conteúdo do estômago voltou para o esôfago. E aí você fala, nossa, eu estou queimando. Está queimando mesmo, cara. A sensação é essa, é de queimadura, né? Aqui nós temos a pequena curvatura, a grande curvatura. Aqui devia chamar a parte de cima, mas eu não sei porquê, chama fundo. Aqui é fundo mesmo. E aqui o antro do estômago. Ok? Anatomia hepatobilio-pancreática. Então, pessoal, ali, logo atrás do estômago, nós temos o pâncreas. O pâncreas produz tripsina, amilase e lipase, que nós denominamos suco pancreático, que ele é
liberado aqui no duodeno para continuar a transformação das substâncias que nós ingerimos, né? Então, a tripsina, a amilase e a lipase, elas fazem essa transformação, né? A tripsina transforma proteínas, a amilase transforma amidos, e tripsina, amilase e a lipase transforma as gorduras. Então, a transformação continua aqui nessa primeira porção do intestino. E aqui nós temos a vesícula biliar que libera bilis no duodeno, né? O que a bile faz na digestão? A bile, que é um produto do fígado, que fica armazenado na bile, na vesícula biliar, melhor dizendo, a bile, ela transforma as gorduras, né? Ela emulsifica as gorduras da alimentação que você fez. Então, pessoal, quando você faz uma refeição, o seu sistema nervoso central manda a vesícula biliar liberar bile aqui no duodeno para transformar as gorduras e as mesmas serem ingeridas pela mucosa do nosso intestino, que é igualzinho à mucosa da nossa boca, tá? Bom, mas o que o laboratório farmacêutico faz? O laboratório farmacêutico arruma uma maneira de bloquear a função da bile. E aí, a bile não tendo função, a gordura não é modificada. E ela não sendo modificada, ela não é absorvida. Sabe o que isso significa? Né? Que essa gordura, ela vai andar aqui no seu intestino exatamente como ela entrou pela sua boca. Agora, lá no final, lá na alça sigmoide, aqui, pessoal, né, quando a gordura sem modificação chega na parte final do seu intestino, lá na alça sigmoide, no reto, essa parte final do seu intestino não conhece gordura natural, gordura bruta. Ele conhece só gordura modificada pela bile. Mas, como o medicamento, como o Xenical, né, que é o Orlistat, mudou as características químicas do seu organismo e mudou as características da bile, que não conseguiu transformar as gorduras, a gordura bruta vai seguindo no seu intestino, e a hora que chega lá na alça sigmoide e no ânus, o ânus e a alça sigmoide olham para a gordura bruta e pensam assim: é gás. E não é, é líquido, é gordura líquida. Então você pensa que você vai fazer um flatus, que você vai fazer um pum, mas não é ar, não é gás. O seu intestino pensa que é gás, porque ele não conhece gordura bruta. E aí o risco de você, tomando esses medicamentos, fazer um flato líquido e ter um acidente, né? Ter um acidente desagradabilíssimo na terapêutica para emagrecer. Então o médico tem que orientar muito bem o paciente que isso pode acontecer, ok? O pâncreas produz também, pessoal, uma substância importantíssima. Quem sabe como se chama essa substância importantíssima produzida pelo pâncreas? Qual é? Insulina. É isso mesmo. A insulina, pessoal, toda vez que você come alguma coisa, o seu pâncreas, controlado pelo seu sistema nervoso central, libera insulina na sua corrente sanguínea. O que é a insulina? A insulina é a chave
que abre a porta das células para o açúcar entrar lá dentro. O lugar de açúcar não é na corrente sanguínea. O lugar de açúcar é dentro da célula. E quem abre a célula, a portinha da célula, para o açúcar entrar lá dentro, sabe quem é? A insulina. Então, pessoal, toda vez que você come, você recebe no sangue uma injeção de insulina do seu pâncreas, e aí o açúcar da alimentação que você ingeriu, porque está cheio de açúcar, arroz, feijão, salada, pão, tem muito açúcar, esse açúcar vai para dentro da célula, tá? Bom, mas pode acontecer uma outra coisa. O cérebro nosso funciona com muito açúcar. E depois da digestão, o açúcar foi para as células. E é habitual faltar um pouco de açúcar no cérebro. E o que acontece depois do almoço? Você tem sono. Porque o seu cérebro deixou de funcionar com todo o potencial de glicose que ele precisa. Então, por isso que na Alemanha, na Espanha, em alguns países da Europa, depois do almoço você vai tirar uma soneca. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque você tem uma falta de açúcar no sangue e no cérebro, e essa dormidinha te ajuda na recuperação. Mas o cérebro, quando percebe que você está com falta de açúcar no sangue, ele faz o fígado dar uma injeção de glicose no seu sangue, e aí você fica reanimado outra vez. Então, depois de uma meia hora, 45 minutos após o almoço, né, o fígado dá uma injeção de glicose no seu sangue direto e você fica reanimado novamente. Dica para quem vai viajar depois do almoço: almoçou e senta no carro para guiar, chupem uma balinha. Por quê? Porque a reposição de glicose melhora a sua atenção, né? Diminui o seu sono. Então house mentolípticos, uma balinha no seu carro logo depois do almoço para você viajar, ok? Isso vai te reanimar, vai te deixar num estado de alerta mais positivo, ok? Gente, e por coincidência, depois do almoço, que nós ganhamos aquela injeção de insulina, que nós vamos ter sono, o que é que nós comemos logo depois do almoço? O que é que nós comemos? Terminou o almoço, o que é que a gente come? Uma sobremesa, um docinho. É claro que esse costume não é por acaso, né? É para melhorar o aporte de açúcar no sangue. Pessoal, vamos agora ver o sistema cardiocirculatório. Muito bem, pessoal, o sistema cardiocirculatório tem o objetivo de transportar sangue com oxigênio por todo o nosso organismo, para todas as células do nosso organismo, e também retirar dos tecidos das células do nosso organismo o dióxido de carbono, o CO2, e trazê-lo para o pulmão para liberação para a natureza. Então, essa circulação cardiorrespiratória, quem é o vetor dessa movimentação no nosso organismo é o coração. O coração é um órgão de aproximadamente meio quilo, do tamanho de uma mão assim, que fica mais posicionado ao lado esquerdo do nosso tórax e que tem uma capacidade excelente de impulso. O coração é capaz de fazer a água circular num prédio semelhante a esse. Então é uma válvula muito interessante. E ele tem a missão de bater por 70, 80 anos. A missão dele é se manter em movimento para fazer a movimentação do sangue em todo o nosso organismo. Aqui vocês podem ver as estruturas das artérias e do coração, e aqui mais especificamente as estruturas do coração.
o átrio esquerdo, a válvula mitral, o ventrículo esquerdo, né? A artéria aorta, que sai por cima do nosso coração. Aqui você tem as veias cavas, as veias que trazem o sangue para o nosso coração direito, né? Então o sangue entra aqui no átrio direito, passa pela válvula tricúspide e vai para o ventrículo direito, e para o ventrículo direito caminha para os pulmões, né? Para liberar o dióxido de carbono. Então isso aqui vocês vão receber no material didático de apoio, um slide, para vocês depois darem uma olhadinha com calma nessas estruturas, tá bom? Vamos ver, pessoal, aqui nós temos a grande circulação que sai do nosso coração esquerdo, levando o sangue com o oxigênio, vai para todo o nosso organismo, capta o dióxido de carbono, leva o sangue venoso com dióxido de carbono para o nosso coração, e esse circuito chama-se grande de circulação. Depois, o sangue com dióxido de carbono, sangue venoso, vai para o pulmão, onde acontece a hematose, né? O dióxido de carbono é liberado e o sangue recebe o oxigênio através dos pulmões e ele volta para o coração esquerdo. Esse movimento do coração para o pulmão e para o coração novamente chama-se pequena circulação. Pessoal, uma curiosidade, o coração tem a missão de bater e ele cumpre essa missão muito bem. E ele é um órgão meio bobinho, né? Você bateu nele, ele responde com batimentos, né? Com contração e relaxamento. Se você tiver a eventualidade de atender alguém com o coração parado, sugiro que você dê um murro no peito da pessoa, assim ó, um murro precordial, provavelmente o coração volte a bater. Ou a massagem cardíaca, né, também faz o coração bater, né? Ou então um eletrochoques, injeção de adrenalina também faz o coração voltar a bater. Ou de uma forma mais radical, dentro de hospitais, quando o coração não responde, o médico corta aqui, né, a musculatura do abdômen bem embaixo das costelas, né, faz uma incisão, faz um corte aqui, enfia a mão aqui dentro, né, do tórax e faz uma massagem mecânica direta no coração. É um método muito eficaz, mas muito complicado. Por favor, não faça em casa, ok? Bom, e numa cirurgia também é muito interessante. O que acontece numa cirurgia? O médico, quando vai operar o seu coração, ele coloca a circulação do sangue numa máquina de circulação extracorpórea, numa máquina de hemodiálise, muito semelhante a uma máquina de hemodiálise, que vai fazer o sangue circular no seu organismo através dessa máquina, tá? E aí, enquanto a circulação está desviada, o coração para e o médico faz os procedimentos cirúrgicos no coração. Só que às vezes não volta, né? Às vezes não volta, mas a família toda já assinou, o paciente assinou, sabendo dessa possibilidade e isentando o médico e o hospital dessa responsabilidade, porque realmente o esperado é que volte, né? Mas muitas vezes acontece do coração não voltar a bater. Ok? Beleza. Então, vamos ver o sistema reprodutor feminino e urinário. Pessoal, a função do sistema reprodutor feminino
como o próprio nome diz, ter a função de reproduzir novos seres, novas pessoas, dar, né, à mulher a função sexual e também eliminar a urina, que é justamente os metabólitos do sangue que são filtrados através dos rins, armazenados na bexiga e depois eliminados para o meio externo, ok? Essas são as 3 funções, em linhas gerais, do sistema reprodutor feminino e urinário. Aqui nós temos as estruturas, né? Temos o ovário, temos o útero, aqui nós temos a bexiga, a uretra, os intestinos, os órgãos genitais externos, o órgão genital interno, né, compondo assim o aparelho reprodutor feminino e urinário da mulher. Agora, o sistema reprodutor masculino e urinário, com as mesmas funções. Funções de reprodução, né? Funções sexuais, né? Esse aparelho nos permite o relacionamento sexual com o sexo oposto e também a eliminação dos metabólitos que são filtrados pelo rim e são eliminados a partir da bexiga para o meio externo, filtrado do sangue, é claro. Ok, então vamos dar uma olhadinha. Que é a mesma coisa, nós pegamos o homem, cerramos o homem no meio, né, abrimos e estamos observando. Então, aqui, pessoal, você tem o pênis, os testículos, o epidídimo, né, o epidídimo. Aqui você tem a vesícula seminal, aqui você tem a bexiga, essa partezinha aqui triangular, que fica entre a bexiga e o pênis, se a próstata, a tão famosa próstata, né? Então, o médico, quando vai fazer o exame de próstata, o que é que ele faz? Ele introduz, né, o dedo aqui, né? Ele introduz o dedo aqui e aperta essa região do intestino. Por quê? Porque a próstata está encostada com o intestino. Então, se ele perceber que ela está macia, tudo bem, provavelmente você não tenha nada. Agora, se ele perceber que está dura essa região aqui, né? Ele aperta a próstata, está dura, ou está cheia de nódulos, provavelmente você tem uma displasia, você precisa prosseguir com os exames, e se for um câncer, você tem que tratar. Tem jeito, e se identificado precocemente, sem problema nenhum. Tá ok, pessoal? E aqui, então, a gente percebe o testículo. O testículo está fora do organismo humano. Por que os testículos ficam fora do corpo do homem? Eles ficam fora do corpo do homem porque os espermatozoides não conseguem sobreviver na temperatura corporal. Eles precisam ficar fora do corpo, precisam estar sempre refrigerados na temperatura ambiente para sobreviver. Então, pessoal, essa é a razão do escroto ficar fora do organismo do homem. E vejam a volta que o espermatozoide faz na cavidade abdominal antes de ir para o meio externo. É impressionante. O engenheiro criador, quando fez o testículo masculino, logicamente que ele queria que fosse alguma coisa mais bonita. Mas tem o ideal e tem o que é possível. Gente, o que foi possível foi ficar para fora. É feio, mas é o que temos para hoje. É o que é possível para a subsistência dos espermatozoides.